Bom dia, famílias! Nessa segunda postagem, eu gostaria de lembrá-los de quantos guerreiros nós não tivemos como Tiradentes, quantos idealistas nós não tivemos, que nem sequer constam nas histórias, nos assentamentos das lutas brasileiras, né? Quantos verdadeiros guerreiros em vários segmentos nem sequer são lembrados. Na educação, a educação, se teve alguma evolução, foi porque haviam guerreiros dentro da educação, pessoas que trabalharam e que foram enforcadas, né? A saúde, se houve alguma evolução na área de saúde no Brasil, foi porque haviam guerreiros, idealistas, pessoas que pensavam no coletivo, pensavam realmente no povo. E elas nem sequer são lembradas. As pessoas nem sabem que elas existiram. Isso é muito triste. Né? Segurança pública. Se houve uma evolução na segurança pública, foram porque guerreiros, idealistas, pessoas que realmente se preocupavam com a segurança de todos, lutaram incessantemente, incansavelmente, por dias melhores. Então, em todos os segmentos, nós temos grandes guerreiros, grandes pessoas, que nem sequer são lembrados, nem sequer constam nos assentamentos da história. Então, o Brasil é isso, infelizmente. E cada um fala do seu segmento. Eu sempre, nas mais diversas postagens, eu procuro respeitar os segmentos dos outros. Por quê? Porque eles têm o maior conhecimento, acredito eu. Eu falo mais sobre polícia militar porque aqui eu domino. Eu tenho 30 anos dentro da polícia militar. Então eu conheço bem o que é a polícia militar. E dentro da polícia militar, se houve alguma evolução, foram graças às lutas de muitos companheiros, que inclusive ficaram pelo caminho da história. Muitos foram demitidos, né? Nós tivemos muitos que foram pressionados, muitos que foram enforcados, né, pelo sistema, enforcados por aqueles que pensavam só neles, nos interesses da minoria. Então muitos policiais militares lutaram. Quantos companheiros meus eu não vi batalhando? Eles poderiam ficar em casa, né, usufruindo da presença da família, né, usufruindo aí de um feriado como hoje. Não! Eles lutavam. Enquanto muitos se acovardavam, enquanto muitos se omitiram, eles lutavam incessantemente por uma evolução dentro da instituição, por uma polícia militar melhor, para eles e para o povo, para a sociedade. E eles não constam. Muitos, sabe como eles aparecem na história da polícia militar? Como demitidos, como expulsos, né? Como insubordinados, traidores, né? Enfim, eles aparecem com tudo aquilo que infelizmente, né, é prejudicial para a imagem deles. E muito pelo contrário, se nós formos verificar quem estava presente, nós vamos perceber que eles estavam ali lutando. Se hoje nós temos uma polícia militar melhor, foi graças ao sacrifício desses companheiros, que não são lembrados, né? Aparecem aí em grupos de policiais que eu faço parte, cobra mandada, questionando às vezes histórias, questionando policiais que escreveram a sua história com sacrifício, sendo humilhado, constrangido, sendo perseguido, ameaçado. E ainda tem uns caras aí que só levaram vantagens, que só olharam para o bolso deles, para o lado deles, que eu não sei como é que eles não têm vergonha de olhar para os filhos, olhar para a esposa, sabe, não admitir isso. E eles ainda aparecem querendo dar lição de moral, cara. É impressionante. Então, esses companheiros é que tem que ser lembrado, não esses traíras, né? Nós conhecemos aí muitos caras que se dizem representantes de classe. Já estão aí há 1000 anos, desde 90 e não sei quanto,
E os caras não fazem absolutamente nada. Eles são apadrinhados por governistas. Eles correm com os caras. Isso que eu nunca admiti, não aceito. Sabe? Eu nunca admiti, não aceito. Eu joguei muita coisa da minha vida fora. Até uma carreira profissional, que eu tinha potencial para isso. Por quê? Porque eu não aceito esse tipo de injustiça. Essas barbaridades que a gente vê. Então vejam, muitos demitidos, falsos guerreiros, sabe? Aquela história, são histórias que a gente vê. Por exemplo, vou citar uma aqui. Aquela guerra no Palácio do Governo. Tinha uma comissão para dialogar com o governador, pronta, dentro das viaturas da Polícia Civil para seguir para o Palácio. Nós tínhamos ali uma grande maioria, policiais civis, militares. O que eles queriam? Eles queriam os direitos deles de volta. Eles queriam as reposições salariais. Eles queriam aquilo que era direito deles. Depois eles falam em regime militar, ditadura militar. Não! Nós vivemos uma ditadura governista de 88 para frente. Então, olha, eles estavam ali reivindicando direitos. Aí, de repente, eu, em contato com um colega dentro do palácio, que trabalhava com um coronel, ele falou para mim que uma minoria lá dentro falou para o governador: não abra precedentes, governador. Não aceite, não atenda esses caras. Porque se o senhor abrir um precedente agora, o senhor vai ter que abrir sempre. Gente, um governador não é um político? Político não tem que dialogar? Não é isso? Né? Não é? A política, ela não passa por essa arte de discutir uma situação ao clímax, ao fervor, mas chegar num diálogo, num denominador comum, sabe? Com calma, sem violência, com tranquilidade. Não é isso que um político tem que fazer? Aí o governador, atendendo a pedidos de um monte de puxa-saco, que só estava olhando para a carreira deles ou para o bolso deles, né, de todos os segmentos da segurança pública que estavam ali presentes, né, simplesmente ignoraram o movimento, ignoraram aquelas famílias que estavam ali reivindicando direitos, e aí causou-se uma situação para poder começar um embate. Foi isso que ocorreu, gente. Eu estava lá, ali, ó, do lado do Olímpio, até do tranqueira, do tranqueira do Paulinho da Força, que está envolvido aí num monte de porcariada. Mas estava lá. Eu lembro que estava lá. Coronel Cruz, falecido Coronel Cruz, estava lá. Pessoal da Polícia Civil, dos escrivães, todo mundo lá. E eu estava lá. E olhava do lado, não vi. Um monte de cara que se diz representante da classe, principalmente dos praças. Eu não vi esses caras lá. Entende o que eu quero dizer? Os caras são oportunistas, pegam carona, gente. É isso que eles fazem. Né? Então ali foram bombas de gás, eu tomei 2 tiros de borracha nas costas, quer dizer, de próprio colega do choque. Então foi muito triste aquilo ali. Nós não estávamos ali para brigar com ninguém, muito menos com os nossos companheiros. Nós estávamos ali, junto com a Polícia Civil, reivindicando o direito das nossas famílias, dos nossos filhos. E nós, naquele momento, fomos enforcados. Enforcados por um governador que seguiu o aconselhamento de uma minoria, que só olha para o seu lado. Cuja minoria, depois, com o passar dos tempos, se tornou comandante-geral, cuja minoria ocuparam os cargos mais relevantes dentro do governo, na área de segurança pública. Entendem o que eu quero dizer? Infelizmente, enquanto a maioria não for coletiva, a maioria, ou aqueles que estiverem lá, pensarem coletivamente, nós vamos estar sempre nessa draga, nessa situação difícil. Então eu falo de polícia militar. Estou contando essa história para vocês. Quantos companheiros que a gente corria junto, eram panfletagens, eram faixas, sabe? Sempre democraticamente mostrando a nossa indignação. Nós, policiais militares, íamos aonde o governador estava e abriam as faixas, e panfletos, e carro de som,
para pedir dignidade para esse governo do PSDB ditador, que nunca respeitou a nossa família, que sempre nos tratou com descaso. Veja, cadê a nossa reposição salarial? Nunca vem. Agora com a Polícia Civil eles sentam e conversam. E a Polícia Civil não está errada, não. Estão vendo o lado deles. Todas as vezes que eles correram do nosso lado, eles tomavam prejuízo. Mas eles têm sindicatos. Eles podem. Né? De repente, eles podem tomar determinadas atitudes que hoje estão restringindo cada vez mais a ditadura governista está cada vez mais mostrando as suas garras. Então, eles ainda podem tomar determinadas atitudes que nós, policiais militares, não podemos. Nós temos um Código Penal Militar. Nós corremos risco de ir para a cadeia, lá para o Romão Gomes, por reivindicar direitos. Quantos nossos não foram para lá? Então, é brincadeira. Então eu cito esse exemplo e eu quero aqui, neste dia, reverenciar a todos os companheiros que realmente lutavam, que era uma minoria, que não se acovardavam, que eram fortes, sabe? Que não estavam nem aí para as ameaças. As ameaças vinham, ó, cuidado, hein? Cuidado, hein? Meteu um IPM em cima de você, hein? Cuidado, hein? Vou pôr você na rua. Cuidado, hein? Cuidado com o que você fala, com as suas atitudes. Quantas foram as ameaças? E ali, ó, muitos não suportaram o estresse, a pressão e acabavam abandonando a gente no meio do caminho. Mas muitos não. Muitos ficaram ali, ó, sofrendo, sangrando, mas ficaram. Agora vê se esses caras constam em algum lugar. Em 87, quantos companheiros meus foram embora? E nós sabíamos que tinha um traidor. E esse traidor hoje, ele fala que é representante da maioria. Fala pra mim. Para. Sabe? Então, são situações que nós é que temos que detectar. Então, 87, quantas manifestações no MASP lá, da Paulista, quantas vezes nós fomos para lá, quantas lutas. Em 97 o panelaço, eu tava lá, eu tenho que comprovar, tem um jornal, a Folha de São Paulo, tô na primeira página do lado daquele bandido do Rainha, do Sem Terra. Mas eu estava lá por quê? Brigando pelos nossos interesses. Ora, as bolas, eu era da ativa, cara pintada e tudo. Mas ali tinha um cara pintada de verdade, viu? Um cara que defendia o idealismo da nossa instituição, defendia a evolução da nossa instituição, o engrandecimento da nossa instituição. Ali tinha um representante, sim, viu? Ali tinha sim, viu? Tem um homem na concepção da palavra. Agora, pô, tantos companheiros que estavam ali, nem sequer são lembrados, muitos foram demitidos, sabe? Era como se eles fossem persona não grata na instituição. E eles estavam ali brigando por direitos e pelo direito coletivo. Eles tiveram coragem. O que muitos não tiveram. Então, eu quero deixar claro isso, gente. Nós não podemos, de maneira alguma, nos esquecermos do que realmente é a história. Eu me lembro quem estava do meu lado. Agora caiu umas pessoas de paraquedas aí, e pai, diz que faz, acontece. Só que é o seguinte, eu vejo que essas pessoas já são antigas na instituição. Né? Aí eu começo a lembrar. Falo, pô, aquele dia lá, o bicho pegou, o pau comeu, muitos colegas foram demitidos, muitos sofreram, as famílias sofreram, sabe? Com descaso do governo, com descaso da própria instituição. Eu passei por isso, eu sei o quanto é triste. Quanto a gente sofre por saber que a instituição que a gente serve com tanto amor, com tanto carinho, vira as costas pra gente no momento mais difícil. Meus amigos mais antigos sabem o que eu estou falando. Né? Então, eu fico pensando, eu falo assim, gente, eu não vi essa pessoa lá. Aquele dia lá, o pau comeu, eu não vi essa pessoa lá. Como é que essa pessoa vem agora e fala que faz, acontece, que... eu defendo, eu faço. Agora, mas eu estava na ativa. Eu também estava na ativa. Eu também. Né, senhor Ribeiro? Eu não estava na ativa, o senhor lembra? Eu na ativa, 4º Batalhão, 49, KJ, e ali, ó, brigando, procurando sempre o que era justo, o que era honesto.
Então, a gente tem que comer, sabe, nós não podemos de maneira alguma perder o rumo da história. Perder o rumo da história. Então, eu quero agora, nesse dia, na figura de Tiradentes, homenagear, no meu caso específico, os grandes guerreiros da Polícia Militar, os grandes revolucionários da Polícia Militar, sabe, sem distinção, sendo oficiais ou praças, os grandes guerreiros, os grandes batalhadores, aqueles que se sacrificaram por esta evolução que existe hoje. Falta muito, mas esse muito que falta não é por culpa até da instituição em si, né? É o sistema que atrapalha e esse governo do PSDB ditador que há mais de 20 anos aí não permite, não deixa, não contribui para que a nossa instituição se torne uma instituição ainda mais forte. Hoje nós somos considerados a melhor polícia do Brasil. Imagine se tivesse apoio desse governo. Imagine, nós seríamos um exemplo mundial. Mundial, porque a grande maioria dos nossos policiais militares são guerreiros, batalhadores. Não são minoria, não são a grande maioria. Certo? E o que atrapalha são uma parte que de repente só olha para o seu próprio rabo, me desculpe o palavreado, as famílias. Então é preciso olhar coletivamente. Por isso que essa utopia minha, Cesário, é utopia, Cesário, de ver um comandante ser eleito e poder brigar por nós, sem correr o risco de ser demitido ou substituído imediatamente, isso é um sonho que a gente tem. Porque a instituição, ela tem um trabalho atípico, ela tem um trabalho importantíssimo junto à sociedade brasileira. Ela tem um trabalho que tem que ser eficaz, tem que ter estrutura, tem que ter investimento. É uma instituição importantíssima. Então, o que nós precisamos? De pessoas que realmente olhem coletivamente e que tenham essa liberdade, que tenham, sabe, tranquilidade de poder lutar por essa instituição, por esta instituição mais estruturada, que será bom, que será benéfico para o povo brasileiro. É isso que nós precisamos. Então nessa parte eu quero deixar bem claro, sabe, que eu quero homenagear na figura de Tiradentes esses guerreiros que foram enforcados, muitos resistiram. Graças a Deus eu resisti até o final, não foi fácil, viu? Porque o meu medo era no finalzinho, 29 anos e tal, eles arrumarem um jeito de me mandarem embora. Mas eu, graças a Deus, consegui terminar o meu tempo, consegui resistir e permanecer. Mas nas próximas postagens vocês vão saber por que eu permaneci. Eu contei com a ajuda de companheiros idealistas que tinham potencial e capacidade, principalmente na área de ciências jurídicas, que me ajudaram gratuitamente, por idealismo. Me deram uma força, por isso que eu resisti. Senão, eu estaria enforcado. Eu estaria no presídio Romão Gomes, ou eu estaria fora da PM demitido, como muitos outros companheiros, injustamente, entendeu? Sendo taxado como um cara que foi insubordinado, cara que foi indisciplinado, o cara que foi uma vergonha para a instituição, o cara... Tudo mentira. Muitos é orgulho da instituição. Foram demitidos, foram jogados às traças. Viraram as costas para eles. Mas eles são um orgulho para a instituição. E são essas pessoas que eu peço a Deus que ilumine e guarde, porque são essas pessoas que fizeram com que a Polícia Militar evoluísse. Não alguns bandidos que se dizem representantes de classe. Não, esses não. E eles resistem, são cânceres que têm que ser extraídos, como o Brasil. O Brasil precisa extrair alguns cânceres, porque senão a coisa não anda. A doença vai agravando cada vez mais, tomando conta cada vez mais, e por fim vocês sabem qual é o resultado, né? Então, esta postagem eu termino aqui, mas eu continuo, viu? Para não deixar o vídeo muito longo, o pessoal está se queixando que o vídeo é muito longo, tá? Obrigado, até a próxima postagem.